As notícias de hoje, 11 de abril de 2018, em G1 Ciência e Saúde. O Jardim dos Buracos Negros. Estrelas orbitam um buraco negro supermassivo do centro da Via Láctea. Nature e divulgação. O centro da Via Láctea está a uns 27 mil anos-luz de distância. É bem mais movimentado do que parece. Você leu aqui no blog há algumas semanas sobre as estrelas que orbitam o buraco negro supermassivo do centro galáctico. Mais de uma dezena delas têm sido monitoradas para determinar a massa do objeto central que as mantém presas na órbita. Mas se fosse só isso, não teria graça. Além de ser contra o previsto pelas teorias, de acordo com elas, a região mais central da nossa galáxia deve ser coalhada de buracos negros. A região tem um adensamento muito grande de estrelas, muitas delas com dezenas de massas solares. Projetando o futuro dessas estrelas, cada uma delas deve gerar, grosso modo, um buraco negro, e a equação fica simples. Muitas estrelas, portanto, muitos buracos negros, principalmente no que chamamos de parsec central da Via Láctea. Só para esclarecer, parsec é a unidade de medida de comprimento, portanto distância, usada em astronomia e cosmologia, e equivale a 3,2 anos-luz. O parsec central equivale a uma esfera com raio de 1 parsec, ou, se preferir, 3,2 anos-luz. Nessa região são esperadas mais de 10 milhões de estrelas. Veja que a distância de 1 parsec do Sol não tem nenhuma estrela. Proxima Centauri, a mais próxima, está a 4,2 anos-luz, o que equivale a 1,3 parsecs. Fazendo uma continha simples, admitindo que só 1% das estrelas no parsec central produzam buracos negros, isso daria mais de 100 mil. E então, cadê essa questão que o astrofísico Charles Ailey da Universidade de Columbia está tentando resolver? Observando com o telescópio espacial de raios-x Chandra, ele e sua equipe conseguiram localizar 12. É muito pouco, mas dadas as dificuldades, até que é muito assim. O buraco negro não produz luz, nem qualquer outro tipo de radiação, a não ser que esteja engolindo matéria. Quando é assim, a matéria, seja lá o que for, planeta, asteroide ou estrela, se desintegra e nos momentos finais de vida nesse universo vira uma nuvem de partículas ultraquente. Essa nuvem, às vezes, é tão grande que se torna um disco ao redor do buraco negro, emitindo luz, rádio e raios-x. Se ele está isolado e jejuando, não há como saber de sua existência. Esse era o principal motivo para não termos certeza da existência do buraco negro central da nossa galáxia. As chances de um buraco negro desses, de massa estelar, ser descoberto são quase zero, a menos que ele tenha uma companheira para se alimentar. Sim, num ato de canibalismo, o buraco negro suga a matéria da sua companheira, e é esse gás que se aquece e acaba emitindo luz e principalmente raios-x. Um outro fator que dificulta e muito as observações do parsec central, na verdade de todo o centro galáctico, é a intensa absorção da radiação promovida pelas densas nuvens de poeira. Outra dificuldade fica evidente nessa imagem de raios X do parsec central, o círculo amarelo. Os buracos negros estão indicados por círculos pequenos azuis. Todos os outros, os vermelhos, são outras fontes de raios X, como anãs brancas e estrelas de nêutrons. Tem muito mais círculo vermelho do que azul. É preciso peneirar muito bem as fontes para ficar apenas com os buracos negros. No centro de tudo está o buraco negro supermassivo da Via Láctea. Cálculos mais precisos do que aquele que eu fiz ali em cima mostram que na Via Láctea devem existir 100 milhões de buracos negros, e nessa região do parsec central deve haver uns 20 mil. Nessas condições de terem uma estrela orbitando junto, descobrir apenas 12 parece ser irrelevante, mas em 12 anos de operações do Chandra, nenhum ainda tinha sido descoberto. Mesmo com tantas dificuldades, deveria haver pilhas e pilhas de buracos negros descobertos. Como disse o próprio Ailey, onde estão eles? Ailey passa a pergunta para os teóricos, no artigo que ele e seus colaboradores publicaram na revista Nature. Além dessa questão fundamental, outra que ele ressalta é como esses buracos negros se formaram. Teriam eles se formado mais distante? Teriam sido puxados pelo buraco negro central, ou teriam todos se formado em um disco gigante ao redor do monstro central?
Panótia, o desconhecido antigo supercontinente da Terra. Geólogos dizem ter encontrado evidências de supercontinente descrito pela primeira vez em 1997 que existiu há 600 milhões de anos. Autor de teoria que encontrou grande aceitação entre geólogos diz que a aglutinação de continentes e sua posterior separação é um movimento cíclico que ocorre a cada meio milhão de anos. GT Imagens. Antes de Pangeia, houve outros supercontinentes, que, segundo uma teoria surgida nos anos 80 e hoje amplamente aceita entre geólogos, se sucederam em ciclos de 400 a 500 milhões de anos. Dois desses supercontinentes teriam sido os de Rondônia, que existiu há 1,1 bilhão de anos, e o de Colômbia, formado e separado antes, há entre 1,8 e 1,5 bilhão de anos. Mas um estudo recente publicado por um dos autores da teoria formulada nos anos 80 defende que entre Rondônia e Colômbia existiu um supercontinente intermediário, batizado de Panótia, descrito pela primeira vez em 1997. A teoria do ciclo supercontinental foi proposta por Damien Nance e Tom Horsley, respeitados geólogos da Universidade de Ohio, Estados Unidos. Eles sugeriram que em vários momentos da história da Terra os continentes se juntaram para formar um corpo que depois se separava, em um processo cíclico. Segundo os acadêmicos, esse ciclo teve uma profunda influência no curso da história do planeta e da evolução de seus oceanos, atmosfera e biosfera. Além disso, é visto agora como a influência dominante sobre a circulação do manto terrestre, afetando profundamente o comportamento do campo magnético da Terra. Com base no estudo de rochas e fósseis, geólogos tentam rastrear mudanças ocorridas no planeta. GT Imagens. Agora, em um estudo publicado na Revista da Sociedade de Geologia em Londres, Nance e o colega Brendan Murphy, da Universidade de St. Francis Xavier, no Canadá, defendem a existência do supercontinente Panótia, há 600 milhões de anos. A possibilidade de esse supercontinente ter existido havia sido mencionada em outros estudos anteriores, mas nunca foi bem aceita por causa de incongruências nas estimativas de seu surgimento e sua separação. Mas Nance e Murphy dizem que o reconhecimento da existência de grandes massas terrestres passadas não pode depender unicamente de modelos de reconstrução continental baseada nos formatos dos continentes atuais e deveria explorar os vários fenômenos que acompanham sua formação e sua ruptura, como a criação de montanhas na colisão entre continentes e de fendas e fissuras quando massas continentais se separam. Gretas e rachaduras são sinais da separação do continente, segundo os geólogos. GT Imagens. Além disso, a formação de supercontinentes fomenta extinções à medida que as condições na superfície e habitat são destruídos, enquanto que a separação fomenta migrações, à medida que novos habitats são formados. O estudo diz que os supercontinentes também afetam o nível do mar, a química do oceano e o clima de maneiras previsíveis e deixam uma série de sinais isotópicos que podem ser identificados em rochas, quando se examina o registro geológico na busca por evidências desses fenômenos. O argumento a favor de Panótia é inconfundível, dizem Nance e Murphy. Nance e Murphy dizem que no intervalo de tempo atribuído criação e ruptura de Panótia houve algumas das mais profundas mudanças na história do planeta, como a aparição generalizada de montanhas, seguida de rupturas continentais, e que estas afetaram os oceanos, o clima e a biosfera. Segundo eles argumentam no estudo, são fortes evidências de que Panótia existia e ignorá-lo seria negligenciar algumas das mudanças mais profundas da história da Terra. Estresse e ansiedade provocam a dor de cabeça tensional. Se a dor persistir, pode ficar crônica, durante 15 dias ou mais. Às vezes, nem o remédio dá conta. Para evitar a cefaleia tensional é preciso quebrar a rotina, desestressar. Exercício físico também ajuda. Bem-estar, edição de quarta-feira, 11 de abril de 2018. Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça, mas na prática, a imensa maioria, cerca de 90%, tem a ver com tensão e enxaqueca. As mulheres sofrem mais com este problema, como explicou o neurologista Antônio César Ribeiro Galvão no Bem-Estar desta quarta-feira, 11. A fisioterapeuta Mirka Ocanias deu dicas para acabar com a dor de cabeça e também o bruxismo. A cefaleia tensional atinge mais quem tem entre 20 e 40 anos e é mais comum em mulheres do que em homens. As causas da dor são o estresse e a ansiedade. Ela vai de leve a moderada e incomoda bastante.
A sensação é que uma faixa está apertando a cabeça, fazendo pressão. Normalmente, essa é uma dor que passa com repouso ou analgésico. Se a dor persistir, pode ficar crônica, durante 15 dias ou mais. Às vezes, nem o remédio dá conta. Para evitar a cefaleia tensional é preciso quebrar a rotina, desestressar. Exercício físico também ajuda. A percepção de dor é diferente para cada pessoa. A intensidade da dor de cabeça pode ser aceitável para uma pessoa e insuportável para outra. Pesquisadores testam pastas que protegem o esmalte dos dentes e dentes sensíveis. Bruxismo sabe quando a pessoa range e aperta os dentes de forma involuntária. Isso é o bruxismo. Ele provoca desgaste nos dentes, dor na musculatura ao abrir e fechar a boca, hipertrofia dos músculos, dores de cabeça constantes e até doenças periodontais. Na maioria dos casos, está relacionado à tensão muscular. Soltar a musculatura ajuda a aliviar essa pressão. Placa de proteção entre os dentes é a primeira alternativa. Outros métodos são a fisioterapia, estímulos elétricos e até uso de toxina botulínica. Estresse e ansiedade provocam a dor de cabeça tensional. O atleta, passeio de stand-up paddle pelas Ilhas Tijucas. A maior parte do seu corpo não é humana, e é a nova aposta de cientistas para vencer doenças. Pesquisas focam em estratégias de repor ou transplantar micro-organismos que vivem dentro de nós, e constituem mais da metade de nossas células. Para tratar doenças como colite e obesidade, mais da metade do seu corpo não é humano, dizem cientistas. As células humanas constituem apenas 43% da contagem total de células do corpo. O resto são micro-organismos. Entender essa parte escondida de nós mesmos, o chamado microbioma, está transformando rapidamente a compreensão de doenças que vão desde alergias até mal de Parkinson. Esse campo de pesquisa está inclusive questionando o que significa ser humano e levando a novos tratamentos inovadores como resultado. Eles, os micro-organismos, são essenciais para a sua saúde, diz a professora Ruth Ley, diretora do Departamento de Microbiologia do Instituto Max Planck. Seu corpo não é apenas você, não importa o quão bem você se lavar. Quase todos os cantos do seu corpo estão cobertos de criaturas microscópicas. Isso inclui bactérias, vírus, fungos e arqueia, organismos que eram classificados de forma equivocada como bactérias, mas de características genéticas e bioquímicas diferentes. A maior concentração dessa vida microscópica está nas profundezas de nossos intestinos, onde há pouca presença de oxigênio para pesquisador. O que nos torna humanos é a combinação do nosso próprio DNA com o DNA dos nossos micróbios intestinais. Ilustrações: Kate Orwish, BBC. O professor Rob Knight, da Universidade da Califórnia em San Diego, disse à BBC: "Você é mais micróbio do que humano originalmente." Pensava-se que para cada célula humana havia outras 10 não humanas no nosso corpo. Isso foi ajustado para muito mais próximo de 1 para 1. Então a estimativa atual é de que você é 43% humano se contarmos todas as células, diz ele, mas geneticamente estamos em desvantagem ainda maior. O genoma humano, o conjunto completo de instruções genéticas para um ser humano, é composto de 20.000 instruções denominadas genes, mas se você juntar todos os genes de nosso microbioma chegará a um número de entre 2 milhões a 20 milhões de genes microbianos. Sarkis Masmanian, microbiologista do Instituto de Tecnologia da Califórnia, argumenta: nós não temos apenas um genoma. Os genes do nosso microbioma apresentam essencialmente um segundo genoma que expande a atividade de nosso próprio genoma. O que nos torna humanos é, na minha opinião, a combinação do nosso próprio DNA com o DNA dos nossos micróbios intestinais. Seria ingênuo pensar que carregamos tanto material microbiano sem que ele interaja ou tenha algum efeito em nossos corpos. A ciência está descobrindo rapidamente o papel que o microbioma desempenha na digestão, regulando o sistema imunológico, protegendo-o contra doenças e produzindo vitaminas vitais. Estamos descobrindo como essas minúsculas criaturas transformam totalmente nossa saúde de maneiras que nunca havíamos imaginado. Até recentemente, disse o professor Knight, é uma nova forma de pensar sobre o mundo microbiano, pois nosso relacionamento com os micróbios tem sido, em grande parte, o de inimigos em uma guerra. Campo de batalha microbiano. Antibióticos e vacinas têm sido as armas lançadas contra doenças e agentes como varíola, Mycobacterium tuberculosis,
Bactéria causadora da tuberculose, ou MRSA, um tipo de bactéria resistente a vários antibióticos amplamente utilizados. As conquistas nessa luta têm sido significativas e salvaram um grande número de vidas, mas alguns pesquisadores estão preocupados porque esse ataque constante a vilões causadores de doenças também trazem danos incalculáveis às nossas boas bactérias. Nos últimos 50 anos, fizemos um ótimo trabalho na eliminação de doenças infecciosas, disse a professora L.Y., mas temos visto um enorme e assustador crescimento em doenças autoimunes e em alergias. É aqui que entra o trabalho no microbioma, é em ver como as mudanças no microbioma que ocorreram como resultado do sucesso que tivemos combatendo patógenos, têm contribuído agora para todo um novo conjunto de doenças com as quais temos de lidar. O microbioma também está sendo ligado a doenças como mal de Parkinson, doença inflamatória intestinal, depressão, autismo e ao funcionamento de drogas contra câncer. A obesidade é outro exemplo. O histórico familiar e as escolhas de estilo de vida desempenham claramente um papel nesse aspecto. Mas e os micróbios intestinais? Uma dieta à base de hambúrgueres e chocolate, por exemplo, afeta tanto o nosso risco de obesidade quanto o tipo de micróbios que crescem no nosso tubo digestivo. Ilustrações: Kate Orwish, BBC. Em busca de uma resposta, o professor Knight realizou experimentos usando ratos nascidos em um ambiente totalmente higienizado, e viveram toda a sua vida completamente livre de micróbios. Fomos capazes de mostrar que se você pegar fezes de humanos magros e de humanos obesos, e transplantar as bactérias em camundongos, você pode tornar o camundongo mais magro ou mais gordo, dependendo de qual microbioma usou, diz Knight. Isso é incrível. Mas a questão agora é saber se isso será traduzível para humanos. Esta é a grande esperança neste campo de pesquisa, de que os micróbios possam ser uma nova forma de medicamento. Mina de ouro da informação. O cientista Trevor Lawley, do Wellcome Trust Sanger Institute, está tentando cultivar o microbioma inteiro de pacientes saudáveis e o de doentes. Quando se está doente, pode haver micróbios faltando, por exemplo. A ideia é reintroduzi-los. Lawley diz que há evidências crescentes de que restaurar o microbioma de alguém pode realmente levar a melhora em doenças como a colite ulcerativa, um tipo de doença inflamatória intestinal. Acrescenta: acho que para muitas doenças que estudamos, serão definidas misturas de micróbios, talvez 10 ou 15, que serão introduzidos no paciente. A medicina microbiana está em seus estágios iniciais. Mas alguns pesquisadores acham que o monitoramento do nosso microbioma em breve se tornará algo cotidiano, capaz de fornecer uma mina de ouro de informações sobre nossa saúde. É incrível pensar que cada colher de chá de suas fezes contém mais dados do DNA desses micróbios do que poderia ser armazenado em uma tonelada de DVDs, diz Knight. No momento, toda vez que você libera esses dados no banheiro, você está mandando toda aquela informação descarga abaixo. Parte de nossa visão é que, num futuro não tão distante, assim que você der a descarga, algum tipo de leitura instantânea será feita e lhe dirá se você está na direção certa ou errada. Isso eu acho que será realmente transformador. Ilustrações: Kate Orwish. OMS alerta para surto de sarampo nas Américas. 11 países têm casos da doença. A região foi a primeira livre da doença. Venezuela registra o maior número de casos. Vacina contra o sarampo distribuída na Flórida. Joe Redlich. Imagens. Norte-América. AFP. A Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou novos dados sobre o avanço do sarampo na região das Américas. Atualmente, são 11 países que notificaram casos confirmados da doença. Em março, eram 8. Como muitos casos se devem a fluxos migratórios na região, o organismo internacional fez um alerta para que os países estejam preparados para vacinar a população suscetível, tendo em vista as contínuas importações do vírus de outras regiões do mundo e os surtos em curso nas Américas. A OMS insta os países e territórios a vacinar a população para manter uma cobertura homogênea de 95% com a primeira e a segunda dose da vacina contra sarampo, cachumba e rubéola em todos os municípios, diz o comunicado. Casos no Brasil. O país mais afetado é a Venezuela, com 279 casos. O Brasil aparece em segundo lugar por causa da migração de venezuelanos, especialmente na fronteira com Roraima.
São 46 casos confirmados. Em Roraima são 34 cidadãos venezuelanos e 8 brasileiros. Também há registro de casos de 4 casos de sarampo em brasileiros no Amazonas. O Ministério da Saúde organizou uma campanha de vacinação nas regiões afetadas. O público-alvo é a população não vacinada, na faixa etária de 6 meses a 49 anos de idade, segundo nota divulgada pela OMS. A entidade está ajudando o governo brasileiro na contenção do surto de sarampo em Roraima e está apoiando um posto de vacinação em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Outros países afetados. Outros países com mais casos registrados de sarampo são Estados Unidos, 41, Colômbia, 5, Canadá, 4, e México, 4. Os casos nos Estados Unidos, México e Canadá foram importados ou associados à importação. Na Venezuela, 67% dos casos confirmados foram registrados no estado de Bolívar, Antigua e Barbuda. Equador, Guatemala, Argentina e Peru também têm registro de pessoas infectadas. Os casos em Antigua e Barbuda e na Guatemala foram importados, respectivamente, do Reino Unido e da Alemanha. No Peru, que tem 2 casos, autoridades locais investigam a região da infecção. Sarampo é altamente contagioso. O sarampo é uma doença causada por um vírus de transmissão respiratória. Os sintomas começam a aparecer em 12 dias, incluem manchas avermelhadas na pele, febre, tosse e mal-estar. Em situações mais graves, pode levar à pneumonia, à cegueira, à inflamação do cérebro e até mesmo à morte por ser altamente contagiosa. É necessária uma excelente cobertura vacinal, 95% para conter o surto. Certificado de eliminação. Em 2016, toda a região da América, inclusive o Brasil, recebeu o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de que estava livre da doença. Foi a primeira região do mundo a receber o certificado. Em uma batalha que se estendeu por décadas, a vacina contra a doença está disponível desde 1963 e é administrada em 2 doses. Uma aos 12 meses e a outra após 3 meses. A OPAS estima que atualmente 20,8 milhões de crianças ainda não tiveram sua primeira dose da vacina contra o sarampo. Febre amarela. Sociedade Brasileira de Imunizações diz que reforço de dose da vacina pode ser considerado. A entidade considera que decisão do Ministério da Saúde sobre dose única foi adequada para o momento, mas que não há consenso sobre duração prolongada da vacina, principalmente em crianças vacinadas antes dos 2 anos de idade. Febre amarela. A entidade diz que reforço de dose da vacina pode ser considerado. A Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, chegou ao consenso de que um segundo reforço da dose da vacina contra a febre amarela pode ser considerado, principalmente nas crianças vacinadas antes dos 2 anos de idade. O entendimento foi proferido na atualização do calendário vacinal para o segundo semestre de 2018 e começo de 2019. A atualização da entidade é divulgada após reportagem do G1 mostrar que os Estados Unidos também consideram o reforço da dose em situações específicas. A SBIM reúne especialistas periodicamente para definir diretrizes sobre vacinas em todas as idades. Trata-se de um entendimento de médicos, e não do governo. O Ministério da Saúde toma suas próprias decisões com seu próprio corpo técnico. Atualmente, a pasta e a Organização Mundial da Saúde estabelecem que basta uma única dose para a proteção para a vida inteira. A diretriz da OMS foi estabelecida em 2013. Durante muito tempo, o Brasil foi o único país do mundo a recomendar 2 doses, situação que mudou em abril de 2017, quando a demanda sobre a vacina aumentou exponencialmente. A possibilidade de reforço ou não sobre a vacina da febre amarela divide entidades. Reprodução EPTV. A presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, considera que a posição do Ministério da Saúde foi adequada para o momento, mas explica que a SBIM chegou à conclusão sobre a possibilidade de um reforço por entender que não há estudos suficientes para dizer com absoluta certeza que a vacina proteja pela vida inteira. Há evidências, porém, de que o imunizante tenha resultados muito duradouros, e, por isso, não há comprometimento para a proteção no cenário atual. A principal preocupação da entidade são os estudos que atestam que 20% das crianças vacinadas com menos de 2 anos de idade não respondem adequadamente à vacina. Isso significa que, no futuro,
poderia ser considerado um reforço para crianças que estão sendo vacinadas agora. Nossa principal preocupação não é nem o adulto nesse momento, mas a criança vacinada com menos de 2 anos, porque já temos dados e estudos sobre a eficácia da vacina nesse grupo, explica Isabela. Anualmente, a ASBIN reúne uma comissão de especialistas e atualiza diretrizes sobre vacinação, com os últimos consensos científicos sobre o assunto. A comissão tem 25 membros. Em última reunião, realizada no final de março, a entidade também considerou que um segundo reforço da dose pode ser indicado em situações de risco epidemiológico. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada, em especial para aqueles vacinados antes dos 2 anos de idade, pela maior possibilidade de falha vacinal primária, pontua a atualização do calendário vacinal. Como risco epidemiológico, a ASBIN considera regiões com transmissão ativa da doença. Isso significa dizer, por exemplo, que moradores da cidade do Rio de Janeiro não precisariam de reforço, mas em Teresópolis, onde há casos e mortes, isso pode ser pensado. Explica a posição da entidade sobre o reforço segue entendimento do Centro Controle de Doenças dos Estados Unidos, que também considera um reforço da vacina em alguns casos, como em soropositivos para o HIV e viajantes para áreas com transmissão ativa da doença. Por esse motivo, os Estados Unidos também recomendaram que norte-americanos com previsão de viagem a regiões de risco no Brasil considerem um reforço da dose, se passado o período de 10 anos. Como era anteriormente por aqui, os Estados Unidos não exigem que brasileiros que viajem ao país tomem a vacina. A demanda sobre a vacina aumentou exponencialmente após a epidemia atual. Divulgação Prefeitura de Ubatuba. Decisão adequada do Brasil para o contexto e estudosa Sociedade Brasileira de Imunizações considera que a decisão do Ministério da Saúde foi adequada para a situação de risco, principalmente com a introdução do vírus em regiões muito populosas como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A gente tem que entender a situação da febre amarela em um contexto. Uma coisa é os Estados Unidos, que não tem circulação da doença, fazer essa indicação para viajantes. Outra bem diferente é a situação brasileira, que teve uma demanda surpreendente sobre a vacina e tem mais de 200 milhões de habitantes, explica Isabela Balalai. A prioridade brasileira foi proteger o máximo de pessoas possível em um curto período de tempo, diz Isabela. Medidas como dispensar o reforço e a adoção da dose fracionada, que é segura e eficaz, foram corretas, completa a especialista. Apesar da decisão, entretanto, a presidente da ASBIN pontua que nem os Estados Unidos, nem a OMS, nem o Ministério da Saúde possuem estudos suficientes para dizer que a vacina protege para a vida inteira. Não há esse dado, nem em adultos, nem em grupos específicos. Os dados da literatura são muito poucos. Completa. Nesse momento, o Ministério da Saúde e a Fiocruz estão fazendo um estudo independente para atestar a eficácia da vacina a longuíssimo prazo em áreas sem circulação do vírus. O estudo está sendo feito na Paraíba, onde não há transmissão. O estudo na Paraíba é particularmente importante porque uma questão que tem sido levantada nos estudos avaliados pela Organização Mundial da Saúde é que muitas pesquisas que atestaram a eficácia prolongada do imunizante foram feitas em regiões com circulação do vírus. O problema com esse aspecto é que muitos vacinados podem ter tido reforço natural da imunidade. Com isso, a proteção prolongada pode não ter sido provocada pela vacina tomada anteriormente. Initial Plugin Test.